Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, você que está participando dos nossos estudos a cada domingo, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Espero que você tenha tido uma semana abençoada e iniciamos hoje uma nova semana, com muita esperança, sabendo que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e por isso a sua boa mão está sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as nossas vidas e podemos glorificar ao Senhor. Que bom! Podemos estar juntos no estudo da palavra do Senhor. Eu quero orar agora pedindo a bênção do Senhor sobre nós, sobre esse estudo, que o Espírito Santo seja o nosso ensinador, que estejamos abertos à voz do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade. E agora, quando iniciamos uma nova semana, queremos agradecer, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado a provisão diária, tem nos dado a proteção diária e nós queremos glorificar o teu nome. Eu peço a tua bênção sobre o teu filho, a tua filha, que está participando deste momento de estudo da tua palavra. E estudamos a tua palavra porque queremos conhecer mais e mais o Senhor, ouvir a tua voz e, ó Deus, fazermos a tua vontade. Ó Deus, fica conosco neste domingo. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Nos alegramos sempre com os aniversariantes da semana. No dia 11, o nosso irmão Marquinhos, esposo da Lúcia, completou mais um ano de vida. No dia 12, o Max, esposo da Lore. No dia 15, o irmão Milton Lopes, esposo da Cleonice. No dia 16, o Antônio Pinto fez aniversário. E também no dia 16, ontem, o Elias, esposo da Márcia. E hoje, domingo, dia 17, está completando mais um ano de vida a nossa irmã Maria Donizete. Em nome da nossa igreja, em meu nome, da minha família, os parabéns a todos esses irmãos que completaram mais um ano de vida. Se você não está nesta minha lista, receba também os parabéns. Mas receba, acima de tudo, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Porque a vida é uma bênção de Deus, é um presente de Deus. A Bíblia diz que é uma dádiva do Senhor. Por isso, eu quero parabenizar a todos e pedir a bênção do Senhor sobre vocês, mais um ano que Deus está concedendo a vocês. Vamos orar, temos orado, vamos continuar orando pelos enfermos. O irmão Luiz Vaz está em tratamento, precisa da graça do Senhor. A nossa irmã Neuza também está em tratamento da sua saúde, ela precisa da oração, do apoio da igreja nesse momento. A irmã Maria Tereza, a mãe do nosso irmão Elias, está com dengue, precisa da nossa oração. A Tássia, ela pede oração pelo seu pai, o Marcos, pela sua irmã Ludmila, que também foram acometidos pela dengue. Então você veja que a dengue continua atacando juntamente com o vírus do coronavírus. O Taico também, ele está em tratamento, o pai do Júnior, da Fernanda. Eu peço também a oração de você sobre a vida do Taico. E temos outros enfermos. Quem sabe não estão nesta minha lista, mas você sabe. Vamos orar por eles, vamos colocá-los sempre em oração, porque você veja bem, o coronavírus continua atacando, pessoas sendo acometidas e enfermas, muitas vêm a falecer. Precisamos do consolo de Deus, da graça de Deus. A dengue continua também aqui em Paranaguá, alto índice de dengue e outras enfermidades que têm alcançado o povo de Deus, o povo de maneira geral, e nós precisamos nos unir em oração. Mas, além dessas enfermidades, há uma enfermidade maior. A maior enfermidade é a enfermidade espiritual. Aquele que está enfermo espiritualmente,
E as consequências dessa doença são terríveis. O esfriamento, a falta de vontade de servir ao Senhor, a falta de vontade de participar dos cultos, leva à morte espiritual, à morte eterna. Então precisamos orar pelos enfermos espirituais, os doentes da alma e do espírito. E por isso, eu quero convidar você a juntar-se a mim e a tantos outros que estão participando desse momento, para que Deus possa atender a nossa oração. Nosso pedido chegue ao trono da graça do Senhor e Ele, pelo seu amor e misericórdia, nos alcance com a sua boa vontade. Vamos orar assim? Pai querido, mais uma vez chegamos à tua presença. E chegamos com ousadia porque chegamos no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, intercedendo por nós. Nós clamamos no nome dele, agradecidos a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Agradecido pelos aniversariantes da semana, tantos irmãos e irmãs, que a tua bênção, a tua graça se revele a cada dia na vida desses irmãos, na vida das suas famílias. Eu peço encarecidamente ao Senhor pelos enfermos, tantos enfermos que nós falamos aqui, tantos enfermos que nós não falamos, não sabemos, mas o Senhor sabe. Que a cura do Senhor, a tua mão curadora esteja sobre cada filho, cada filha. Ó Deus, e se não for para a cura, que o consolo do Senhor, que a tua graça se manifeste de uma maneira tão viva na vida deles, a tua presença, ó Pai. Tantos outros enfermos, amigos nossos, irmãos em Cristo, precisam da cura, precisam do consolo, mas acima de tudo eu oro a Deus por aqueles enfermos espirituais fracos na fé, que já desistiram da caminhada. Ó Deus, que a tua bênção possa cair sobre eles, ó Deus, eles possam acordar, ó Deus, e buscar a tua presença, o poder que vem do Senhor. E nós, como igreja, possamos apoiar, ó Deus, esses irmãos enfermos, tanto da saúde física como da saúde espiritual. Ó Pai, atenda a nossa oração. Tenha misericórdia de nós, porque nós fazemos esta oração, não porque temos mérito algum, mas pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém e amém. Que bom a gente poder estar orando, colocando tudo aquilo que precisa ser colocado diante do Senhor. Nossas enfermidades, nossas tristezas, alegrias, colocamos diante do Senhor. Agora vamos estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a entender e a conhecer o Senhor a cada dia. Eu vou iniciar hoje algo que eu comecei bem no início do ano passado, ainda nos cultos presenciais, mas eu quero iniciar agora, nesse domingo, e depois continuar, com certeza, nos cultos presenciais que teremos, quem sabe já a partir do mês de fevereiro, pela manhã. Ore por isso, para que possamos voltar logo às nossas reuniões. E eu queria iniciar hoje o estudo sobre as chamadas cartas universais, ou epístolas universais. E o tema desse estudo, cartas para as igrejas de ontem e cartas para as igrejas de hoje. As mesmas cartas escritas àquelas igrejas no início são válidas e importantes para nós. E eu queria fazer menção de um livro, e nós vamos estudar sobre este livro do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, Tiago, nosso contemporâneo. E nós vamos iniciar o estudo do livro de Tiago, começando essa série de estudos sobre as cartas universais. E no prefácio deste livro, intitulado Tiago, nosso contemporâneo, o pastor Isaltino ele diz assim que as maiores dificuldades
que o cristianismo enfrenta não estão do lado de fora da igreja, mas sim do lado de dentro. O evangelho não vivido. O evangelho não vivido. E hoje, mais do que nunca, precisamos viver a essência deste evangelho. Quanto mais a escuridão está tomando conta do mundo, mais a minha luz, mais a sua luz precisa brilhar e brilhar. Então nós precisamos viver este evangelho. As epístolas universais, elas são em número de 7. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Tiago é a primeira dessas epístolas chamadas universais ou católicas. Católica, você sabe, significa universal. Então nós vamos redescobrir, e o pastor Isaltino usa esse termo, vamos redescobrir Tiago, esta carta de Tiago. Esse nome Tiago era um nome bastante comum no meio judaico. E dos 4 Tiagos que são mencionados no Novo Testamento, com certeza o Tiago que escreveu esta carta era o meio-irmão de Jesus. Durante o ministério de Jesus, os seus irmãos não creram nele. É interessante isso. No entanto, a ressurreição de Jesus levou a que eles viessem a crer em Jesus como Senhor. A aparição para Tiago, a Bíblia diz, teve um impacto importante, levando-o à fé. Mais tarde, diz a história, Tiago se torna líder da igreja em Jerusalém. Ele é martirizado no ano 62 depois de Cristo e segundo a tradição, ele foi jogado do alto do templo e foi espancado até a morte com porretes. Redescobrir Tiago é extremamente necessário em nossos dias. Tiago, ele trata da religião prática. E hoje nós vivemos num misticismo que muitas vezes a igreja fica alienada da verdade, alienada do meio em que vive, e muitos cristãos muitas vezes estão até desvirtuando o próprio evangelho. Tiago, ele trata de algo especial: a conduta correta, o bom uso da palavra, a honestidade no trato, a integridade de caráter, o evangelho vivido. E por isso nós precisamos redescobrir Tiago. Ele trata de ética, da solidariedade, da religião vivencial. E eu queria pensar, antes de iniciarmos o estudo, nesse começo de ministração, uma pergunta: o que é ética? Tiago, ele trata de ética, mas o que é ética? A ética, ela é definida como sendo um conjunto de valores morais que estabelecem as diretrizes que regulamentam a vida da humanidade e da sociedade. A vida do homem em sociedade, ela é regulamentada pelo que nós chamamos de ética. A ética, ela está presente em todas as decisões que o homem toma nas diferentes áreas da sua vida. A palavra ética, ela tem origem num termo grego que basicamente significa costume, hábitos. E Tiago, ele trata qual tem sido o costume do cristão. Qual tem sido o hábito, a vivência, como o mundo nos vê como cristãos. E aí vem uma pergunta: mas pastor, o que é ética cristã? A ética cristã já é um grupo de princípios morais fundamentado na palavra de Deus. E Tiago então traz à tona esses princípios para que nós possamos viver a verdade do Evangelho. Esses princípios nos instruem como devemos viver neste mundo, de modo que sejamos um testemunho positivo do Senhor,
mas acima de tudo, um testemunho que agrade, uma vida que agrade o próprio Deus. Os fundamentos da ética cristã, eles podem ser vistos lá no início, lá desde o Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia toda ela revela um padrão moral de Deus para o homem. E nós precisamos redescobrir e viver este padrão moral de Deus numa sociedade corrompida. Um exemplo desse padrão pode ser encontrado de uma forma muito sintetizada lá no Velho Testamento, nos 10 Mandamentos, em Êxodo capítulo 20, e no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Por isso, vale a pena redescobrirmos Tiago. Ele precisa ser estudado, ele precisa ser pregado pelas nossas igrejas e vai nos ajudar a vivermos aquilo que Deus quer que, a maneira como Deus quer que vivamos. Esta epístola de Tiago, ela tem sofrido alguns comentários injustos e eu gostaria de pensar que Lutero, bem no início, ele chamou Tiago a epístola de palha, porque Tiago ele fala muito das obras, a vivência. E Lutero ele descobriu que só as obras não resolvem a questão da salvação do homem. E ele entendeu que a salvação é pela fé. Mas essa salvação pela fé, ela nos leva a boas obras, e Tiago fala isso. E depois, mais tarde, Lutero veio a um entendimento correto daquilo que Deus estava falando através de Tiago a cada um de nós. Quando se fala em ética, princípio moral, diretrizes de comportamento, nós precisamos pensar no caráter. Qual tem sido o nosso caráter? Qual o caráter do homem? Qual o caráter do ser humano? O que nós estamos vendo aí as pessoas? Mas acima de tudo, o caráter cristão. E essa palavra caráter, ela tem origem numa palavra em latim que significa marca, qualidade distintiva. O nosso caráter é o que nos marca, define e identifica. Caráter nos identifica, qualidade marca. Mas eu quero ajudar você ainda no entendimento melhor. O dicionário ele diz que caráter é o conjunto das qualidades, boas ou más. Você já ouviu falar que aquela pessoa é um mau caráter? Então, é um conjunto de qualidades boas ou más de um indivíduo que determinam a sua conduta e a sua concepção moral. O dicionário diz que o caráter é a característica responsável pela ação, pela reação e pela expressão máxima da personalidade. É a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com princípios, valores e ética de cada um. Por isso, nós precisamos redescobrir Tiago e voltar à palavra do Senhor. Pense agora, para um pouco e faça um exame da sua vida e me responda algumas perguntas. Por exemplo, responda para você mesmo: que qualidades me identificam? Faça essa pergunta para você. Que qualidades me identificam? Elas são positivas ou são negativas? Quais as marcas que eu tenho deixado por onde eu passo? Já pensou nisso? Quando as pessoas ouvem o meu nome, o que elas pensam ou o que elas podem pensar? Quando seus valores, meu irmão e minha irmã, seus princípios, eles são testados, você tem deixado a marca de Cristo, o seu caráter cristão evidenciado?
diante das pressões da vida, e hoje somos pressionados de todas as maneiras, como nós temos nos comportado? E a pergunta, como você tem se comportado? E por isso Tiago nos ajuda. Caráter, ele significa o meu esforço para entregar os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações ao Senhor. E as pessoas vão ver Cristo em nós. Como precisamos num mundo como é o nosso mundo hoje, mostrar Cristo através das nossas ações, das nossas palavras e através dos nossos pensamentos que só Deus conhece. Então é um desafio a gente colocar a nossa vida diante do Senhor para que Ele nos use. Você está pronto? Se quer fazer isso? Quer aprender comigo em Tiago como manter uma vida ética, moral, que agrade a Deus e seja um testemunho positivo às pessoas? Eu queria dizer para você que ter caráter positivo, ações boas, vale a pena. Vale a pena. O grande filósofo Heráclito, ele disse que o caráter de um homem é o seu destino. É o seu destino. Se atentarmos bem, vamos perceber que o maior obstáculo para o sucesso de alguém, maior obstáculo, é a falha de caráter, é não ter Cristo na sua vida. Por isso o convite é: deixe Cristo ser o Salvador da sua vida e deixe Cristo ser o Senhor da sua vida. Caráter são valores e princípios eternos. Se um caráter mau pode ser transformado pela ação de Jesus. Agora, não importa o tipo de pessoa que você é agora, ou o alcance da sua influência, Deus transforma a nossa vida e pode colocar em nós o caráter de Cristo. Por isso Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, eu e você, e nos dar vida eterna, mas vida abundante aqui e agora. E quando começamos a viver este Evangelho, testemunhar o Cristo vivo, Deus é glorificado. Acima de tudo, Deus é glorificado. Quais são os grandes temas de Tiago? Tiago, ele tem vários temas. Alguns estudiosos dizem que esse livro, essa carta, pode ser dividida em 11 grandes temas. Tiago é meio parecido com Provérbios. Ele salta de um assunto para outro, mas sempre ele tem um contexto, a glória de Deus. E o primeiro tema que eu queria iniciar e começar com você é como enfrentar provas e tentações. Como enfrentar num mundo como o nosso, cheio de provações, quando somos tentados a cada dia, o diabo está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, diz a Bíblia. Como enfrentar isso? E Tiago, então, ele inicia lá no capítulo 1, quero ler com você. Verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Interessante, ele coloca servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele podia colocar Tiago, irmão de Jesus, para valorizar, não, servo de Jesus, servo de Deus. E nós precisamos viver a nossa vida com esse entendimento. Nós somos servos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo. E o servo obedece, o servo faz aquilo que o Senhor manda. E esse é o desafio nosso a cada dia. Então, nesse primeiro versículo, ele faz esse prefácio e saudações, dizendo, acima de tudo,
além de ser irmão de Jesus, eu sou o servo dele, de Jesus Cristo. Sou servo de Deus. E depois ele fala dos benefícios das provações. Falar em provações e falar em benefícios é tão difícil. Mas ele começa ali no verso 2 do primeiro capítulo. Meus irmãos, tende bom ânimo e toda a alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que texto! E lá no verso 12 ele diz assim: feliz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Como é difícil falar em provação e tentação. A provação, diz Tiago, ela deve ser encarada com alegria. Como é difícil! Mas a Bíblia diz: encare a provação com alegria, porque esta provação vai levar você à maturidade. A maturidade. Quem supera a provação é bem-aventurado, diz a Bíblia. E vem lá do original, que corresponde à ideia de estar em marcha, em progresso. Quem supera a provação não fica prostrado à beira da estrada, não cai, não fica prostrado no caminho, não. Ele sempre progride, ele está em marcha. Vencer a provação é progredir, é caminhar para frente. E lá em Apocalipse, o vencedor acaba aprovado e recebe a coroa da vida. Aquele que vence a provação, ele é aprovado. E o prêmio é a coroa da vida. Merece essa condecoração do próprio Deus. E eu queria dizer para você que a provação, ela nos leva à maturidade. E como precisamos de cristãos maduros, que não são como a folha da cana que vai para lá e para cá, conforme o vento. Precisamos de homens e mulheres do Senhor maduros, a estatura do varão perfeito como Cristo. E Tiago, então, ele vem e ministra ao nosso coração. E ele diz lá: sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Aflições. Como somos afligidos pela provação e pela tentação. Mas a aflição, ela vem para a nossa maturidade. Paulo aos Colossenses, ele diz: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho. Cristo veio. E a cada dia o Evangelho vai, através dessa palavra viva, que é a palavra do Senhor, vai nos fazendo pessoas adultas, maduras, unidas com Cristo. E Paulo foi especial quando acabei minha carreira, essa minha caminhada, a progressão, a minha caminhada neste mundo, mas eu guardei a fé até o final. E hoje fala-se muito numa igreja
um cristianismo muito fácil. Venha para Jesus e você não vai sofrer, não vai ter provação, vai ser tudo ótimo. Não. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: eu venci o mundo e vocês vão vencer. E Tiago nos ajuda a entender isso, que a finalidade das provações é produzir em nós perseverança. Perseverança. A cada dia nós precisamos perseverar. Principalmente, diz a palavra, quando nós chegamos nos últimos tempos, nos últimos dias. A palavra é clara, nos últimos dias haverá fé na terra. Haverá fé na terra. Cristãos que deixaram, abdicaram e apostataram da sua fé nesses últimos dias, e nós estamos vivendo nesses últimos dias. Nós estamos vivendo nesses últimos dias. Haverá fé na terra. Nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, não perseveraram na fé, esfriaram e se prostraram no caminho. A finalidade das provações é que você tenha essa maturidade espiritual, persevere na fé. E quando nós entendemos isso, a nossa percepção a respeito das aflições, das provações, das dificuldades que passamos, essa percepção muda, porque nós entendemos que as provações e as tentações, elas vêm para o nosso bem, para o nosso crescimento, para perseverarmos na fé. Por isso Tiago lhe diz: irmãos, sintam-se felizes. Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Por isso, alegre o seu coração. Eu e você passamos por aflições. Cada dia. Não há um sequer que não passe por aflições. Mas a palavra de Deus diz: alegre-se. Alegre-se, porque ela está produzindo em você perseverança e vai levar você à maturidade em Cristo. E eu queria dizer para você nesta manhã, as provações, elas existem, elas vêm e elas virão. Quando Tiago lhe diz aqui, quando passarem por todo tipo de aflições, quando nós vamos passar, ele não diz se passarem. Não, Tiago ele afirma, quando você passar por provação, não é se você passar, não, quando? Porque na vida eu e você passamos por provações. Então ele diz ali, quando você passar por provações, alegre-se, alegre-se. Pastor, mas como enfrentar provas e tentações? Resumindo, com alegria. O gozo, a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que nos concede esta capacitação, este poder de mesmo em meio às aflições e tentações, as aflições desta vida, a alegria do Senhor. Ele nos dá esta alegria. Mas há uma certa confusão e eu quero, quem sabe, ajudar você no entendimento de provação e tentação. A cada dia nós somos provados, nós somos tentados, mas, pastor, qual a diferença entre provação e tentação? Muitas pessoas confundem, mas elas são distintas. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que Deus nos prova, o diabo nos tenta. Deus nos prova para nos aperfeiçoar. O diabo nos tenta para nos fazer tropeçar. Deus nos prova para nos fortalecer. O diabo nos tenta para nos enfraquecer. Deus nos prova para nos levantar. O diabo nos tenta para nos derrubar. Quando Deus nos prova, Ele nos dá força para suportá-la, a fim de sairmos mais maduros na fé. Quando o diabo nos tenta, ele nos induz a pensar duas coisas. Primeira, que o pecado é inofensivo, então você pode cair no pecado. E depois que o pecado não tem mais saída, e tem saída em Cristo Jesus. Na provação, vemos a providência amorosa de Deus,
que trabalha em nós para nos aperfeiçoar à imagem de varão perfeito, à imagem de Cristo. Já na tentação, vemos a maldade do diabo para tirar de nós a beleza de Cristo. Por isso nós devemos orar: Deus, não nos deixes cair em tentação. Temos orado isso, temos estudado nas quartas-feiras sobre a oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. É a nossa oração, devemos fazê-la, mas também devemos fazer esta oração do salmista: foi-me bom ter passado pelo sofrimento da prova, ó Deus, para que eu aprendesse os teus decretos. Pedimos o livramento da tentação, não cair em tentação, mas as provações e as aflições, o sofrimento da prova, diz o salmista, foi para que eu aprendesse os teus decretos. Que Deus possa abençoar você, Ele pode e Ele quer. E possamos estudar Tiago, entendendo que as provações, as aflições, o nosso sofrimento, tudo isso vem dentro da vontade permissiva de Deus. Permissiva de Deus. Muitas vezes os nossos sofrimentos são por causa do nosso pecado, mas muitas vezes o nosso sofrimento e as nossas aflições não são por causa do nosso pecado. O caso de Jó. Por isso precisamos ter esse discernimento. Mas em meio às aflições, em meio à dor, em meio às provações, em meio à tentação, devemos lembrar que a nossa vida, ela deve ser enfrentada com alegria e firmeza de caráter. Com alegria e firmeza de caráter. Que Deus possa nos abençoar, e eu repito, Ele pode e Ele quer. Que esta palavra ajude você a viver o Evangelho, a ética de Cristo, de uma maneira que o mundo possa ver Cristo em nós. E vamos continuar aprendendo como vencer as provações e as tentações, com alegria, perseverança e fé. Que Deus abençoe a sua vida. Deus nos abençoe. Sua família seja grandemente alcançada pela graça e pela misericórdia do Senhor. Vamos orar ainda mais uma vez. Pai, somos gratos e nos alegramos na Tua presença. Muito embora sofrimentos, lutas, aflições, pelas quais passamos e iremos passar, mas cremos que o Senhor está no controle e que a glória sempre é do Senhor. Por isso, ó Deus, venha e nos ajude. Nos ajude com a Tua graça, com o Teu poder. Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes pelo Teu poder. Manifesta isso na vida do Teu filho, da Tua filha, que está participando desse estudo. Que este domingo seja um domingo de bênçãos e que esta semana possamos exalar o perfume de Cristo e as pessoas possam ver Cristo em nós. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica com Deus, até uma próxima, se Deus assim nos permitir.